Paz, igreja. Então, para mim é uma honra, estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Deixa eu só ajeitar aqui. Estava falando com a Elisa ali, mas o pastor Vitor estamos alinhados. O pastor Vitor estava falando de propósito, e é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, sobre propósito, Mas antes eu quero compartilhar um testemunho, porque eu amo testemunhar, porque eu creio muito no poder do testemunho, Porque a palavra de Deus ela fala que o testemunho de Jesus era o espírito da profecia. Então eu quero compartilhar. Ontem no Fire, teve um momento de oferta e eu tinha 50 centavos no bolso. E eu falei para Deus assim: Deus, eu vou ofertar 50 centavos. Por que eu não trouxe dinheiro? Tinha dinheiro lá em casa, eu não trouxe. Aí ficou naquela briga. Vou, não vou? Só um momento para eu respirar. Aí o Gustavo chegou para mim e falou assim: olha, confere aí, porque você tem algo para dar sim. Falei, cara, deu 50 centavos. E eu vim até o altar, eu dei os 50 centavos, e o Espírito Santo falou comigo assim: para você pode ser pouco, mas é o que você tem nas mãos agora. E é exatamente disso que eu preciso, porque é no pouco que eu vou transformar no muito. Sabe, eu pensei, Deus... Aí Deus falou, compartilha esse testemunho amanhã de manhã, porque é isso que eu quero fazer. Talvez você está olhando para o que você tem nas mãos, você está achando que é pouco, mas Deus ele quer transformar esse pouco que você tem no muito, sabe? Deus estava falando comigo sobre propósito, e há um propósito específico de Deus, para mim e para você. E eu perguntando para Deus, eu disse assim, Deus, e o que é propósito? E Deus ele começou a ministrar no meu coração. Ter propósito é diferente de estar no propósito de Deus. Ter propósito todos nós temos. Propósito de casar, de construir uma casa, mas estar no propósito de Deus é diferente. Propósito significa desígnio, projeto, intento, intenção, objetivo. Então, estar, e eu pesquisando, estar é o mesmo que participar e pertencer. E o Espírito Santo falou, eu chamei vocês para estar no meu propósito, para pertencer ao meu propósito. Então, há essa diferença entre ter propósito e estar no propósito de Deus. E como diz lá em Jeremias 29, o Senhor, Ele sabe os planos que tem a nosso respeito. Planos de bem, não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então, o Senhor, Ele tem planos e propósitos para nós. E qual é a nossa escolha? Ter os nossos próprios propósitos ou estar no propósito de Deus. As nossas escolhas hoje, elas vão definir o nosso futuro, o nosso destino profético, igual o pastor disse. E eu creio que hoje, nessa manhã, o Senhor ele quer nos dar clareza do nosso destino profético, sabe, daquilo que Ele está estabelecendo na nossa vida. E eu quero falar com vocês sobre Maria e José. E eu vou ler lá em Lucas 1:26. Amém? Que vai falar assim. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. A certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, e ele reinará para sempre. O povo de Jacó, seu reino, jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus.
E eu fico imaginando Maria, né, trazendo para a nossa época hoje. Eles estavam lá de boa, fazendo os seus planos. Né? Eu penso que, assim como os nossos planos, né, são namorar, noivar, casar, né, viajar e depois ter filhos. Então, vem o Espírito Santo, vem, né, Deus e bagunça os planos dele. Né? E Deus estava me falando isso, filha. Muitas das vezes, né, vocês fazem os seus próprios planos, né, planejam tudo, deixam tudo no esquema. E quando isso sai do controle de vocês, quando eu desejo fazer algo, vocês começam a se frustrar. O espírito de vocês começa a se perturbar, a se agitar, e vocês não param um segundo para ouvir a minha voz, para poder saber o que eu quero falar. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria: o céu está falando, você está ouvindo? Porque o céu estava liberando uma palavra sobre a vida de Maria e José. Né? E eles entenderam isso. Né? Então, a gente precisa ter o nosso coração nesse lugar, sabe? De ouvir aquilo que o céu está falando e corresponder àquilo que o céu está liberando. E não deixar com que as nossas emoções, com o nosso espírito agitado, nos tire do lugar do propósito. Amém? E então eu creio que ali, né, eles deviam pensar que tudo estava saindo do controle deles. Mas aos nossos olhos, às vezes as coisas estão saindo mesmo do nosso controle. Mas aos olhos do Pai, elas estão apenas convergindo para que tudo, né, saia conforme Ele quer. Né? Ele está nos alinhando com o propósito do céu. Então, quando algo sair do seu controle, não tenha medo, não se frustre. Mas, sabe, aquiete seu coração, aquieta sua alma, porque está tudo convergindo para o seu destino profético. E a gente precisa confiar, né? A confiança ela é primordial para o cumprimento do propósito. Eu lembro que teve um reimpacto antes de eu abrir a minha célula. Eu estava falando com Deus, né? Mas quem sou eu para abrir minha célula? Essas perguntas que a gente sempre faz para Deus, né? E a Samara veio e ela orou comigo e ela falou assim: filho, o Senhor está te dando confiança hoje para cumprir o propósito que Ele te chamou. Falei, cara, amém. Né? E eu estudando essa palavra, o Espírito Santo ele me lembrou disso e ele falou: a confiança é primordial para o cumprimento do propósito. Então, se Deus libera algo sobre você e você não confia, você não vai conseguir cumprir o propósito, porque a confiança ela é a base. Amém? E eu falando com Deus assim: Deus, mas José, né? Ele quis pular fora do propósito. E ele quis sair ali pela tangente, né? Mas ele ouve o céu. Né? E toda vez que a gente ouve o céu, a voz do Pai vai nos posicionar no lugar certo. E aí Deus me fez essa pergunta, né? Que eu falei para vocês: o céu está falando, você está ouvindo? Isso é muito forte, porque se a gente não estiver alinhado, gente, com o céu, a gente não vai conseguir romper, avançar, né? Avançar em tudo aquilo que Deus ele tem para a gente. A Bíblia vai falar, né, eu não lembro qual versão, vai falar assim: José, um homem justo. E eu fui pesquisar, eu achei algo muito interessante, eu quero ler para vocês. Vai falar que essa justiça de José, né, dessa característica dele, não era uma justiça qualquer. Né? Essa justiça ela se consistia em ajustar-se à vontade divina, como uma roupa apertada que, através do tecido, permite adivinhar o formato do corpo que está por baixo. Cara, olha que... Né? Eu achei isso muito forte, porque José, né, mesmo assim, preocupado, ele se ajusta à vontade de Deus. Né? E ele caminha para essa verdade. E Deus ele vai falar com a gente de diversas formas, né, em meio aos acontecimentos que a gente passa. Mas se a gente não estiver sensível à voz dele, a gente não vai ouvir. Deus ele falou com José através do sonho. Né? E Deus ele fala de diversas formas, na palavra, sonhos, através de alguém. Né? Igual o Judá Bertelli fala, né? Tudo fala e tudo vai sinalizar, né, para aquilo que Deus ele quer que a gente viva, que a gente cumpra. E agora eu vou ler com vocês Lucas 1:38. A resposta de Maria, né, para o anjo. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra.
Gente, o céu, ele liberou uma palavra. Né? E toda vez que o céu libera uma palavra, a gente precisa corresponder a essa palavra. Né? Porque Deus, ele espera uma resposta de nós, filhos. Então, assim, Deus, ele está nos chamando nessa manhã a estar no propósito dele. Mas a gente vai precisar sacrificar algo. Né? Maria e José, eles precisaram sacrificar algo. Eles precisaram sacrificar a reputação. O medo do que as pessoas iam pensar ou falar deles. Né? Quando Deus nos chama, a gente precisa morrer. Morrer para as nossas vontades, para que as vontades do Pai, elas se cumpram em nós. Sabe? Muitas das vezes não é fácil. Né? Eu estou aqui morrendo hoje, porque eu sei que o propósito de Deus, ele é maior que eu. Né? O meu medo, né? A minha vergonha, a minha timidez, não pode paralisar aquilo que Deus tem para fazer. Né? O Espírito Santo, ele quer falar, ele quer se manifestar. Né? E o que nós temos é o suficiente para ser compartilhado. Eu li essa frase essa semana, eu compartilhei com a Samara, como essa frase é poderosa. Né? Porque às vezes a gente acha que a gente ficando quieta, a gente não manifestando quem Deus é, tá bom, mas não tá. Porque há algo dentro de nós que precisa ser compartilhado, como eu compartilhei no Fire, o Tove de Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós e ele precisa ser compartilhado com as pessoas. Então, o que você tem hoje em você é o suficiente para ser compartilhado com alguém. E há alguém que precisa ouvir algo de você, né? Especificamente de você. E uma outra coisa que eu achei muito power é que eu estava lendo, né, Mateus e Lucas, tem algumas partes que falam assim: aconteceu isso para que se cumprisse aquilo. A virgem dará a luz para que se cumpra, não. E eu achei isso muito interessante. Eu estava falando com Deus, que bacana isso, mas por quê? Por que isso acontece? Né? E Deus estava falando, porque é o tempo de acontecer, é o tempo do cumprimento da palavra. Né? Então, tudo vai sinalizar, gente. Lá em Isaías já estava falando que aconteceria com Jesus. Né? Então, assim, José e Maria, eles estavam alinhados com o céu. Eles estavam alinhados com a palavra, porque se eles não tivessem alinhados ali com a palavra, não teria se cumprido. Né? Então, a gente precisa estar alinhado com aquilo que o céu está falando, com as palavras que o Senhor já liberou sobre nós, para que, quando elas aconteçam, a gente não fique perdido. Né? Eu estava falando para Deus, por que tem algumas coisas acontecendo comigo agora? Eu não estou preparada. Ele falou assim, você está assim. Porque se está se cumprindo, é porque é o tempo de se cumprir. Algumas coisas estão se cumprindo na nossa vida hoje porque alguém liberou uma palavra sobre você. Não é? Você recebeu uma palavra do próprio Deus ou de algum profeta. Então, ela está acontecendo por isso. E você está preparado, né, para esse tempo. E, continuando, eu quero ler Lucas 2, do 1 ao 4, que fala assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Cara, isso não é coincidência. Né? Isso são sinais. Né? A palavra estava se cumprindo, porque o rei precisava nascer em Belém. Né? Eu imagino José pegando Maria e levando para Belém, grávida, né? Imagino ela ali nos 8, quase 9 meses já. Foi fácil para ela. Eu imagino eles indo num burro, né? Porque eles viajavam num burro, né, gente? Então, eu imagino eles indo ali num burro ou até a pé para Belém. Né? Ela grávida. Né? E Deus foi ministrando no meu coração. Cumprir o propósito não é fácil. Né? Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria com a gente em todo o tempo. E, né, pertencer ao propósito de Deus não é apenas a gente ser conduzido pela voz dele, porque às vezes a gente vai ouvir, mas não vai corresponder. Então, pertencer ao propósito de Deus é se submeter aos processos, mesmo que esses processos eles sejam difíceis. Né? Mesmo que às vezes você olhe e fale assim, não dá para mim, dá sim. Né? Porque o Senhor nos capacita, o Senhor está conosco em todo o tempo. E continuando a leitura aqui de Lucas 2, 6 e 7.
enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia para eles lugar na hospedaria. Cara, o Senhor me pegou aqui nessa parte. Porque eu perguntei para Deus, por que não havia lugar na hospedaria, Deus? Jesus, né, o rei. E Deus falou comigo, porque o propósito de Deus, ele não pode ser gerado no lugar de conforto. Porque às vezes a gente quer, né, cumprir o propósito muito bem, de boa. Cara, não vai ser assim. Porque ele vai nos preparar para algo maior. Então, o processo vai ser de forja, vai ser de preparo. Né? Então, se você acha que vai ser tudo bom, não vai. Mas, em nome de Jesus, que o Senhor te dê força para cumprir o propósito. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não queira. Né? Há algo maior, né, esperando por você. Então, não sucumba aos processos de Deus. Eu fico olhando assim, que desde antes de Jesus nascer, né, os sinais já apontavam para aquilo que ele iria viver na terra e o que ele iria fazer. Né, e isso é muito, muito power. Porque, assim, quando a gente entende o que Deus nos chamou para fazer, né, e quem a gente é, o que Deus nos chamou para fazer, a gente vai, né, só fluir. Né? Jesus, ele só fluiu, porque ele sabia quem ele era, né? Sem medo. Né? E Mateus, agora eu vou ler Mateus 2, 13 e 14. Que fala assim: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito e fique lá até que eu diga, porque há de acontecer que Herodes procurará o menino para o matar. Gente, Jesus mal nasce, já está sendo perseguido, né? E participar, estar no propósito de Deus é isso. Né? O inimigo, ele não está contente que a gente está gerando algo novo para Deus. Né? Então, ele vai se levantar para poder tentar matar o propósito. Sabe? Mas José, aí vai falar assim, José também foi da cidade de Nazaré para a Galiléia, para Belém, porque... Perdão. Amém. Eu perdi aqui na Bíblia. Mas, assim, né, vai falar aqui que José, ele teve um sonho, e nesse sonho, né, Deus mandou ele ir para outra cidade, porque Herodes queria matar Jesus. Né? Então, mais uma vez, José, ele ouve a voz do céu, né, ele ouve as direções do céu e ele corresponde a elas. Gente, estar atento à voz do céu é estar um passo à frente do inimigo. Né? Porque quando você está ouvindo o que Deus está falando, cara, você não se deixa, né? É como se você estivesse aqui e o inimigo estivesse lá atrás. Mas quando você não dá atenção à voz do céu, é como se você estivesse lá atrás e o inimigo lá na frente. Então, esteja atento àquilo que o céu está falando para você. Né? Para que você não mate os propósitos de Deus na sua vida. E o inimigo de Jesus era Herodes. Mas qual é o seu inimigo? Qual é o nosso inimigo? Né? Talvez seja o medo, a insegurança, o orgulho, a dúvida, a incredulidade. Eu não sei qual é o seu medo. Mas eu sei que Deus, ele te deu poder para vencer o inimigo. Né? Você tem poder sobre tudo que tenta te paralisar, sobre tudo que vem contra você ou contra a sua família. Então, não deixe que os inimigos, eles matem o propósito de Deus para você. Mas enfrente os seus inimigos. Né? Maria e José, eles confiaram e obedeceram. A confiança e a obediência, ela vai nos conduzir. Mas a gente precisa se submeter a elas. E para fechar, eu quero compartilhar algo com vocês que Deus, ele me disse na Torres, quinta-feira. Essa semana foi uma semana assim, nossa... Parecia que Deus não estava falando nada, eu comecei a ficar doida. Eu falei, nossa, amado, Deus não está falando. E Deus estava falando o tempo todo. Mas eu estava o quê? Agitada. Então, a agitação, ela não vai deixar com que a gente ouça. E quinta-feira que eu comecei a entender isso, que eu falei, amém, Deus, deixa eu aquietar a minha alma, porque já está aí domingo.
né? E a gente precisa falar aquilo que o Senhor deseja, né? Eu quero ler agora para a gente fechar, Apocalipse 5. Apocalipse 5, do 1 ao 5, que fala assim: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões me disse: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluias! Gente, o propósito de Jesus era a cruz, mas o destino profético dele era abrir o livro e os 7 selos. Na hora que Deus falou isso comigo, eu falei assim: Deus, será que isso não é heresia? Não é. Eu creio que não é. O propósito de Jesus era a cruz, mas o destino profético dele era abrir os 7 livros, o livro e os 7 selos. Gente, Jesus, ele viveu com um esplendor, o propósito dele nessa terra. Que exemplo, de homem que se submeteu aos processos e viveu com esplendor, o propósito de Deus, cada dia da vida dele. E hoje, sabe, eu sinto que Deus ele está nos chamando para participar, para pertencer ao propósito dele. A confiar, a submeter, a estar alinhado com aquilo que o céu está falando a seu respeito. Mesmo que venham os inimigos, Deus está nos dando coragem, força para enfrentar os nossos inimigos. Eu quero perguntar para você, qual é a sua resposta hoje para o céu? O que você vai responder para o céu hoje? Eu quero orar com vocês, porque o Espírito Santo ele me disse que hoje ele vai começar a liberar sinais, para cada um de vocês, sinais que estão apontando para o seu destino profético. Talvez você fale assim: mas o que é destino profético? Descobri essa semana, porque eu sempre falava destino profético, mas destino é o seu futuro, é aonde Deus quer te levar. Eu vou dar um exemplo para você de sinais. Esse sapato que eu estou usando. Cara, ele é um sinal para aquilo que Deus ele quer fazer. Uma profeta do Senhor me deu uma palavra e me deu esse sapato junto. Falei: amém, Deus, é isso. Então, se eu estou aqui é porque isso está sinalizando para o meu destino profético. E com esse sapato. Amém? Então, eu quero orar com você nessa manhã. Em nome de Jesus, queria que vocês se colocassem de pé. Pode vir, louvor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por toda entrega, Pai. Obrigado pelo seu amor. Obrigada, Deus, por nos alinhar, Senhor. Por alinhar, Deus, o nosso coração ao teu. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu peço que nessa manhã o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, eu profetizo ouvidos abertos, sensíveis ao que o céu está falando. Em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, que nesse momento o Senhor venha trazer à memória dos meus irmãos toda a palavra que um dia o Senhor já liberou sobre eles. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha trazer uma convicção, Deus, de que essas palavras, Pai, elas vão ser cumpridas, porque o Senhor não é Deus para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor esteja colocando em cada coração nessa manhã um propósito, Deus. Pai, em nome de Jesus, alinhando, Deus, eles, Deus, ao teu propósito, para que eles possam, Deus, em nome de Jesus, chegar ao destino profético que o Senhor tem para eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, talvez você esteja pensando: cara, quem sou eu para fazer algo para Deus,
para estar no propósito de Deus. Cara, você é escolhido do Senhor. O Senhor escolheu você para gerar em você um propósito. Então não tenha medo. Não questione aquilo que o céu está fazendo. Apenas submeta aos processos e viva o melhor do Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.